pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio e a ação bacteriana dentro dele. Bom, então, como o ciclo se dá? A gente tem nitrogênio atmosférico, que é captado por determinados grupos de bactérias, transformado em amônia, depois em nitrito, nitrato, e do nitrato ele volta a ser nitrogênio atmosférico. Então, vamos lá. Essa transformação de nitrogênio atmosférico em amônia acontece pela ação das bactérias fixadoras num processo chamado fixação. Existem 3 gêneros principais que conseguem fazer isso, mas o mais importante no nosso caso aqui é o gênero Rhizobium. Esse gênero de bactérias é encontrado em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Tá? Existe uma relação mutualística e então eles fazem essa conversão, essa fixação. A partir da fixação, a gente vai ter a amônia. Então, a amônia ela vai ser aproveitada através da nitrificação. Como essa nitrificação acontece? Através da ação de bactérias nitrificantes. A gente tem a ação de 2 gêneros principais aqui. No primeiro momento, a conversão de amônia para nitrito se dá por bactérias do gênero Nitrosomas. Tá? Essas bactérias, elas então convertem a amônia em nitrito, e depois que a gente tem o nitrito, as bactérias do gênero Nitrobacter convertem o nitrito em nitrato. O que é importante saber sobre essas bactérias como um todo? Elas são autótrofas, elas são quimiosintetizantes e elas são aeróbias, tá? São as características legais de você lembrar. Então, depois que a gente tem a transformação do nitrito em nitrato, a gente tem a assimilação por plantas. Então, uma parte do nitrato pode ser assimilado pelas plantas e aí ele entra na cadeia alimentar, e uma outra parte pode ser desnitrificado. Esse processo de desnitrificação é realizado por bactérias desnitrificantes do gênero Pseudomonas. Como que isso acontece? O processo de desnitrificação ele é como se fosse uma respiração anaeróbia, realizada então por esses caras aqui. E aí a gente tem então de volta o nitrogênio atmosférico. A ideia é essa, a ideia de como as bactérias trabalham dentro do ciclo. Faltou falar uma coisinha só. A gente tem uma outra forma de uso de entrada de amônia no processo de nitrificação. Através da decomposição e excreção, a gente tem então a amônia no solo, tá? E aí a gente dá continuidade a esse ciclo. Então, além da fixação, a gente tem outros 2 processos que geram amônia e que facilitam então aumentam na verdade as chances de acontecer a nitrificação e da continuação ao ciclo. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!